Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Morim. O título dessa mensagem é Quando a Borboleta Voa. Ela foi dada em Newport, Califórnia, Estados Unidos, em 4 de dezembro de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há alguns que estão convencidos que o homem na cadeira apenas canaliza seu eu superior. É muito mais. E através destes muitos anos, nenhuma tentativa deste palco tenha sido prová-lo ou não. E o motivo é porque vocês têm livre-arbítrio. Vocês têm livre-arbítrio. Vocês têm livre-arbítrio. Do maior para o menor. É isto que este planeta tem. E o Espírito não pode tocá-lo. O que o Espírito faz para vocês e com vocês é uma resposta àquilo que vocês permitem que ele faça. Eu quero que você pare por um momento. Você se permitirá sentir a comitiva afluindo para cá por um momento? Isso força a sua crença, querido humano, pensar que há aqueles que estão além daquilo que você pensa. A própria física sobre a qual é falada, talvez tem algo que é até mesmo aparentado à consciência. Talvez você não saiba de tudo. A caixa na qual a maioria dos seres humanos moram é uma que é uma proteção. Você acredita o que foi ensinado e também observa o que aconteceu no passado. E estes dois se tornam então sua realidade. Por agora e o futuro. E onde naquela caixa está a permissão para a beleza de Deus que está fora daquilo que foi dito a você? Você acha que é possível que quando você entra dentro de um armário, fecha a porta, há trilhões de nós que sabem o seu nome, que conhecem a sua situação, que sabem que você entrou naquele closet para chorar. E você acha que está tão só, você não tem nenhuma ideia. Esta canalização em particular será dada e há muitas direções na qual poderia ir. Eu quero dizer o que está acontecendo. E então eu quero dar algumas informações do que aconteceu, tudo dada totalmente em amor. Da última vez que me sentei diante dos seres humanos, eu fiz um pedido. E o pedido foi esse: deixe de lado o humanismo que você tem por um momento, como se você estivesse vindo de um outro planeta. E você chega até esse ensinamento, a esse planeta, e você sorri porque você reconhece. Você pode até mesmo reconhecer a voz da canalização. E você não está envolvido em nada que está acontecendo aqui. Você está simplesmente observando. E isto criará dentro de você um completo e total não tendenciosidade com relação a tudo o que eu direi. Pois eu quero dar a vocês algumas coisas da verdade. Eu quero preparar o palco. Aqui está o axioma. Os seres humanos, quando projetam o futuro, eles o projetam baseado naquilo que eles sabem a respeito do passado. Na psicologia é chamado de natureza humana. A forma como os seres humanos se comportam. Ontem, no dia anterior. Isso estabelece uma expectativa do que está por vir amanhã e além.
E se nada aconteceu no passado, algo que desse a vocês uma diferente perspectiva, vocês simplesmente colariam sobre o futuro aquilo que já aconteceu no passado. E é isso que vocês fazem. Eu quero dar a vocês um exemplo. Você está com uma bela criança de 6 anos. Talvez seja sua filha, seu filho, talvez não. Mas você está aliado com essa criança. Você olha para o coração dele ou dela e você não vê nada além de inocência, amor, beleza. E você diz para essa criança de 6 anos: o que é que você realmente gostaria para o seu futuro? Diga-me tudo sobre como seria sua vida se você pudesse pintar uma cena, a coisa mais bela que você quer para o futuro. E a criança de 6 anos olhará para você e dirá: isso é fácil. Eu quero cada brinquedo que eu possa ter, desde agora até o momento da minha morte. Eu quero todos os brinquedos. Eu quero estar com você. Eu quero que você segure minha mão até que eu morra, porque estou seguro. Eu quero ir para lugares e fazer coisas. Eu quero curtir o que eu tenho. É maravilhoso. Pense sobre todas as belas comidas e brinquedos e mais brinquedos. E este é o futuro da criança de 6 anos. E você se afasta por um momento e se dá conta de que a criança nunca mencionou a hipoteca ou qualquer outra coisa. Porque, perceba, a criança de 6 anos apenas tem 6 anos de vida para projetar o resto. Percebe o que eu estou dizendo? Conforme a criança de 6 anos começa a crescer, a inocência pode se transformar em sabedoria, um saber e equilíbrio. Se você der uma olhada ao que essa criança de 6 anos realmente estava dizendo, eu quero criar as alegrias que eu tenho e não quero ter medo, porque eu quero que você esteja lá, eu quero que você segure minha mão, pois de outra forma eu ficarei com medo. E querido ser humano, isto é exatamente o que você tem feito por éons de tempo. Não subestime a mudança. Você ouviu da astrologia. Foi apresentado na numerologia. As estrelas, elas mesmas, olham para tudo e focam o que está acontecendo aqui. Esta mudança na qual vocês estão reescreverá a história humana e o futuro humano. É difícil dizer tal coisa, pois como uma mudança pode reescrever algo que literalmente já aconteceu? E então, vocês entram nos paradoxos do círculo do tempo. E eu chegarei lá. E eu quero que isso seja sucinto, amoroso, fácil de compreender e belo. Porque ele é. Darei a vocês uma premissa. Vocês estão começando a voltar para casa. Agora, isto não é o que você esperava, não é? Vocês estão começando a voltar para casa. O que Cryon poderia querer dizer com isso? E o que é a casa? Deixe-nos colocar essa premissa adiante. Velhas almas que estão nesta sala, que estão ouvindo esta mensagem, vocês já passaram por isto. E não apenas no planeta Terra. Vocês são filhos do universo e esta galáxia conhece vocês tão bem. Por literalmente milhões de anos em que vocês têm sido biológicos em algum outro lugar. E isto fica dentro de um lugar especial em seu acástico. Um lugar especial que começa a despertar e vocês começam a sentir algo. Alguns de vocês estão começando a antecipar e a sentir a mudança. E contrário, talvez, ao que outros diriam, você precisa sussurrar para si mesmo. E eu me sinto bem. Há algo acontecendo.
E você não pode colocar seu dedo nisso porque parece não estar nos noticiários ou em qualquer outro lugar, pois isso está dentro, é intuitivo. Deixe-me dizer-lhe o que alguns de vocês estão começando a despertar para. Vocês estão começando a amadurecer, passando um tipo de consciência humana que sempre existiu no passado. E vocês estão começando a se lembrar de que é bom. Eu disse uma vez que um tolo nunca sabe que é um tolo, a menos que ele comece a despertar para uma verdade maior e então ele possa olhar para trás e dizer, eu era um tolo. E isto é necessário algo que ele não tinha quando ele era um tolo. E é isso que está começando a ocorrer. Há maiores consciências e elas estão vindo de dois lugares. Um é o próprio fato de que esta energia da mudança está começando a impulsionar uma evolução sobre a qual nós falamos por 20 anos. Que quando a mudança acontece, começará a haver uma evolução da consciência. Alguns de vocês verão isso nas crianças, outros verão em vocês mesmos e aqueles que estão ao seu redor. Haverá uma consciência lenta, uma mudança, uma transformação, até mesmo na sociedade, do que ela quer, o que ela não quer, o que ela come, ou a forma como elas educam seus filhos. Não é necessariamente tudo metafísico, mas a velha alma é aquela que está na linha de frente. Vocês estão começando a receber informações que te fazem sentir bem. Esta é uma consciência, é uma evolução. Este é o primeiro lugar do qual vem. O segundo lugar é o seu akáshico universal. Vocês estão começando a se lembrar deste evento. Do que você está falando, Cryon? A mudança. Como eu posso me lembrar de algo que está apenas começando a acontecer? Porque já aconteceu onde você costumava estar. Aconteceu em cada simples planeta que entrou em um status de ascensão. Este foi o cenário. E ele está aqui novamente. Déjà vu. Está aqui de novo. E alguns de vocês estão começando a despertar para isto e estão se arrepiando quando eu falo sobre isso. E estão dizendo, então isso explica tudo. Isso também explica por quê você é tão insistente em que a mudança seja rápida. Mas ela não será. A insistência é porque você pode senti-la, você pode tocá-la, você já esteve lá, já fez essas coisas. Vamos continuar com isso. Por que então você precisa passar por anos antes da mudança? Ela está lá diante de você, você pode senti-la, porque isso já aconteceu antes. E isso impulsiona você para um lugar mais elevado. Um lugar que não dependerá do passado para prever o futuro. Vocês estão voltando para casa porque a casa é a consciência elevada. A casa é sabedoria. A casa é paz na terra. A casa é compaixão. A casa é onde você sabe que pode estar. Casa é baseada em amor. A casa são sistemas espirituais do planeta que podem ser muito diferentes, mas dão a eles toda a habilidade de adorarem como escolherem. Isto é a casa. Vocês já viram isto antes? E aqui vem ela. Lentamente, lentamente. Esta manhã eu disse a vocês, cuidado com o que vocês esperam, pois aquilo será o que será entregue. Vamos passar por algo. Primeiro, eu quero dar uma premissa. Relaxe em si mesmo e saiba que você é os seus próprios pais. Relaxe em si mesmo e saiba que você é seus próprios pais. Meus queridos, vocês passaram através de uma natureza humana que diz que se mamãe e papai não estiverem lá, então você precisa encontrar um substituto para eles. E este substituto pode ser alguém com quem você está, ou que você encontrará, ou a igreja, ou algo. Você precisa pegar a mão de alguém. Porque de outra forma, é um mundo louco este. E ele é amedrontador. E para alguns de vocês, a ideia de estar só, totalmente,
Não é aceitável. Precisa haver aquele lugar para onde você pode ir, onde é tão seguro e não há nenhum medo. Você pode tomar a mão de Deus em seu interior. Você pode fazer isto. Você pode chegar a este lugar para o qual vocês estão evoluindo, onde literalmente a ajuda vem do seu interior e não de fora. Alguns de vocês perceberam que nesta nova energia há grandes variações de humor. Bem-vindos à nova Terra. E nessas variações de humor, há uma tendência, especialmente para trabalhadores da luz, de imediatamente chamarem ajuda e perguntarem por que estou sentindo como estou sentindo. E haverá muitos que receberão seu telefonema e dirão por que você está se sentindo desta forma. E se você não fizesse isso? E se você soubesse que você é autoequilibrador e as coisas retornarão, é só parte de um ciclo de recalibração, oscilando para cima e para baixo, tentando encontrar um novo ponto intermediário. E nesse processo, é você com você. Eu quero dizer, há uma grande mão estendida esperando pegar a sua mão. E é aquela parte elevada de você, Deus em seu interior. Deus está dentro. Não é bom bastante? Deus não é bom bastante para estar dentro de você. Ele precisa estar fora. Ele precisa estar nos éteres. Ele precisa estar em um prédio. Ou você pode sentar-se e tomar sua própria mão e dizer, isto é bom. E relaxar. Isto é maturidade. E é isso que nós ensinamos. Número 2, o fim do sofrimento. E eu não quero dizer sofrimento físico, eu quero dizer o tipo de sofrimento no qual você se coloca constantemente. É dito a você desde o nascimento, vindo de tantas áreas, de tantos lugares, que se você sofrer um pouquinho, isto é uma coisa boa. Este é um axioma de uma velha energia, e não é verdade, e nunca foi. Você nasce magnífico, mas assim como uma criança de 6 anos, você não sabe. Você não sabe disto. Você quer que seu futuro seja cheio com o que costumava deixar você feliz? Brinquedos e mais brinquedos. E no processo, você cresce e começa a sofrer porque não é daquela forma. E você cola sobre você mesmo coisas de consciência que voltam-se para dentro e transformam-se em doenças. Todas as doenças são criadas pelo ser humano que traz isso para dentro, todas as doenças. Você pensa que você contrai as coisas. Isso é porque a sua postura e sua biologia diz, venha para dentro. E talvez essa não seja uma premissa com a qual você concorde ou mesmo que você goste, mas essa é a criança de 6 anos que tem medo de tudo e apenas quer que o sol saia para poder ir brincar. Conforme vocês começam a crescer, meus queridos, vocês se dão conta de que não estão aqui para sofrer de forma alguma. E qualquer um que tenha dito isso a você estava absolutamente incorreto. Você está aqui para celebrar. Você nasce magnífico e as coisas deveriam ficar melhores se você deixar, se você deixar, se você deixar. Livre-arbítrio é sobre humanos fazendo o que quer que eles queiram fazer, mas conforme eles começam a crescer, eles começam a ser atraídos para outros humanos que já compreenderam isto. Eles se tornam seus próprios modelos. E se eu pudesse apresentar você a um ser humano que é tão pacífico que ele é os seus próprios pais, que parou de sofrer com ele mesmo, que é alegre conforme ele desperta pela manhã. Eles têm os mesmos problemas que todos têm, mas ele não reage a eles. Ao contrário, ele cria ao redor dele sua alegria, sua realidade, tudo o que é. E se eu pudesse apresentar você a eles, você não gostaria de estar com ele? Você não diria, deixa-me ficar um tempo com você. Quando eu estou com você, eu me sinto tão melhor. Então eu darei um nome a esse humano. O seu nome entra aqui. Há uma população nesse planeta que quer olhar para você desta forma, porque é para aí que vocês estão indo. E velha alma, você estará na linha de frente para chegar lá primeiro. Você tem mais experiências, você tem mais treinamentos, você batalhou seu caminho através disso, através de muita velha energia.
Você já foi queimado na fogueira. Você já foi insultado. Porque você amou Deus da sua forma, porque você conhecia mais coisas que outros, porque você tinha um pouco de magia. E agora você desperta nesta energia e tudo o que eu disse é positivo. E haverá aqueles que verão sua magia e verão aquela postura que você tem, que é pacífica, e eles dirão: eu posso ficar um pouquinho com você? Porque você não está em drama com relação a nada. Você não está reagindo às coisas. Você é um criador. Este é quem você é, velha alma. E você pode ir para o seu interior e encontrar isto. Está lá para ser encontrado. Número 3, medo. Você já compreendeu. Você já compreendeu. O medo é causado pela escuridão e a escuridão é causada pela falta de luz. Tudo que você precisa fazer é acender a luz. E não haverá mais medo. Nós já dissemos várias vezes que os seres humanos brigam uns com os outros porque eles não podem ver uns aos outros. E então, quando você acende a luz e você pode ver o outro, quando você vê Deus dentro do outro, você diz: ele é igual a eu. Eu posso não concordar com ele, mas ele é igual a eu. Então você começa a ver o que vocês têm em comum. Quando isso começar a ocorrer para mais da humanidade, vocês pararão de matar uns aos outros. Vocês estão na escuridão. Vocês nunca, na verdade, se encontraram uns aos outros. Vocês apenas conhecem uns aos outros por aquilo que os outros disseram a você como vocês são e como eles são. Isso não é estar numa sala sozinho. Você então diria: uau, Deus ama eles como Ele me ama. Nós temos algo em comum aqui. Quando você acende a luz, é assim que você vê os outros. A luz não pode ser acesa. Enquanto você está com medo, a luz não pode ser acesa. Se você já estabeleceu em sua mente que você permanecerá na escuridão, você que tem 6 anos de idade, o que você decidiu que é o seu futuro? É a mesma coisa de sempre? Número 4. Há uma consciência de uma panorâmica maior. A criança de 6 anos apenas vê aquilo que está imediatamente ao redor dela. Pegue a criança de 6 anos e leve para uma loja. A criança adora o passeio. Ela ouve ao que está dentro do carro. Ela curte os brinquedos que ela tem com ela. Você leva ela para dentro da loja? Então, ela curte a loja, ela olha ao redor, ela vê outras coisas interessantes. Comidas que ela gosta, e então você a leva para casa. A criança de 6 anos não vê em que tipo de carro você está, qual o limite de velocidade, qual as regras. Você precisa ter uma carteira. O que é a loja? A loja estará aberta ou não? Você tem dinheiro bastante para comer a comida? Além disso, muito além, qualquer coisa que a criança de 6 anos veria. A consciência maior que vocês estão vendo, estão começando a ter, é um cenário muito mais amplo do que está acontecendo com você, sua família ou seu país. Começa a ser uma consciência planetária, começa a equilibrar a forma como você pensa. Você já esteve aqui antes? Você começa a olhar para aquilo que está ao seu redor e o que está acontecendo, nacionalmente, planetariamente. Você começa a olhar para as energias que são diferentes do que elas eram há 50 anos atrás e se dando conta de que você já passaram do tempo de ter uma guerra. Então vamos falar sobre isto. E isso nos traz para outras coisas. Em apenas um momento, eu revelarei um pouco sobre física. Aquilo que é chamado de tempo fractal. Consciência de um cenário mais amplo é parte do ser humano em evolução. Se você permanecer em seu próprio quadrado, meus queridos, aquilo então será o que você esperará para o futuro. Número 5. Eu não posso esticar isto mais. Há uma luz começando a brilhar. E vocês estão movendo-se em direção a ela. E a luz é chamado merecimento. Merecimento. Vocês são tão merecedores de absolutamente tudo sobre o que estou falando agora. Tudo.
Não deixe ninguém dizer a você que você não é. Não deixe aqueles que são espirituais em algum prédio dizer a vocês que vocês não são. Não deixe seus pais dizerem que você não é. Não deixe seus amigos dizer que você não é. Porque eles estão errados. Na ignorância deles, da velha natureza humana, eles podem acreditar nisso, mas estão errados. A verdade é que você é magnífico. Um merecimento inacreditável, querida velha alma, é o merecimento que permitirá você ir além dessa privação da vida que tem sido dada a você. Seu acástico está cheio disto. Você nunca foi adiante, não como um trabalhador da luz. Toda vez que você usava magia, você foi punido. A magia sobre a qual falo é aquilo que outros veem como magia e você simplesmente vê como verdade metafísica. Toda vez que você começava a abrir a porta para aquilo que eram verdades, como criar sua própria realidade, como aquilo de que você tem Deus em seu interior, toda vez que fez isto, você foi combatido por isto. E isto cria uma falta de autoestima. E isso terminou. É o fim do sofrimento. É o fim da baixa autoestima. Se você quiser. Livre-arbítrio. Se você quiser. E eu quero dizer a você. Agora é o momento. Você sabe o que mudou aqui? Tudo. Se você já pensou sobre o véu que se coloca sobre esse planeta e talvez o mantém na escuridão, não é isto. Ele responde à sua consciência. O véu começa a se levantar quando bastante da humanidade começa então a pensar fora da caixa e começa a crescer e ir para casa. Ir para casa. Casa é este lugar que vocês já viram antes. Tão pacífico, sem nenhum medo. Tomando a mão de Deus em seu interior. Isto é a casa. Vocês são merecedores. Muito merecedores. Eu quero falar sobre física, eu quero falar sobre algo para poder apresentar a vocês, muito cuidadosamente, algo para considerarem. E haverá muitos que ouvirão isto e girarão seus olhos e simplesmente não acreditarão. Apenas o tempo mostrará a vocês, e até mesmo aí você talvez não acredite. Há atributos na física sobre o qual vocês não sabem nada ainda. Não importa o quão grandes seus aceleradores de partículas são, vocês ainda não entendem. Há dois tipos de físicas. O tipo que é manipulável, você pode manipulá-lo. Meu parceiro não pode falar a palavra, então nós mudamos a frase. E então, há o tipo que vocês podem apenas observar. E vocês têm partículas subatômicas que são as governantes de cada tipo. É por isso que nós dissemos desde o início que vocês podem mudar a massa de qualquer coisa. Porque as leis apoiam isto. Há muito mais coisas na física que podem ser criadas literalmente a partir do nada. São apenas moléculas e átomos reunidos em um cenário que, uma vez que você saiba como, vocês podem manipular. Isso será ciência elevada, isso virá a vocês. Isso libertará vocês da gravidade, eventualmente. Agora, isto são coisas que você pode manipular, e então há o tipo de física que é o que eu chamo de física central, que não pode ser mudada, apenas observada. E a maior de todas, a mais confusa, aquela que nós apenas abriremos uma pequena caixa agora, porque é um enigma tão profundo, é o tempo. Há uma partícula subatômica que vocês chamaram de o singleto de Higgs. E essa partícula específica tem sido buscada porque há físicos convencidos de que ela muda dimensões e o tempo. Esta é uma partícula central. Vocês ouviram sobre viagens no tempo. Aquela partícula, quando compreendida,
permitirá estas coisas. Pois vocês podem mudar para outra dimensão e retornar no tempo e reaparecer no seu. E então vocês poderão observar, mas nunca mudar. É um elemento central da física que permanece o mesmo. Há outros elementos centrais da física. Na verdade, aqueles sobre os quais meu parceiro começou a falar hoje, chamado o campo. Elementos centrais que são benevolentes para a harmonia, que querem reunir as coisas. E se vocês soubessem como isso funciona e por que funciona, isso deveria colocar um sorriso em sua face, porque esta é a física na qual vocês vivem agora. Se vocês começassem a examinar o singleto de Higgs, vocês começariam a ver por que o tempo fractal funciona da forma como funciona. Agora, eu pararei de me tornar muito científico e tornarei a informação mais prática. Há aqueles que dirão que o tempo está em um círculo. Na verdade, ele imprime as coisas nele, que então se repetem. Vocês provavelmente já ouviram isto, que o tempo repete a si mesmo. E é assim. A história se repete, e ela se repete. E, portanto, toda esta ideia do tempo em um círculo e ter coisas impressas nele tem uma certa acuidade. Então, conforme vocês vão ao redor do círculo, o que para vocês é uma linha reta, vocês então chegam naquilo que nós chamaremos de marcadores de energia. E esses marcadores de energia podem muito bem criar a mesma coisa que o último criou, pois vocês estão em um círculo. E aí vem ele novamente, aí vem ele novamente, aí vem ele novamente. Vocês já passaram o tempo de uma guerra, meus queridos, e vocês não terão. Vocês já passaram isso. Vocês passaram a isso há 16 anos atrás. Todas as profecias das escrituras disseram que vocês teriam, e vocês perceberam que não tiveram? Quantos anos precisam passar antes da humanidade dar uma olhada e dizer, sabe, não aconteceu? E toda aquela profecia nos amedrontou. Bem, talvez acontecerá isso se vocês já tiverem terminado e vocês esperavam a guerra, e aí vem ela. Se vocês observarem a sua televisão, toda a premissa para que vocês comprem as coisas é criar medo. E se você observa, então, programas de ciência, eles dirão, bem, não é uma condição de quando essas coisas acontecerão. No tempo acontecerão. São coisas muito amedrontadoras. Eles acabaram de colocar um pedido. Mas você comprou esse pedido ou não? O que você ouve? Outros dizerem coisas que você compra, que você concorda. Essas são suas expectativas? Ah, há tantas coisas vindo. Esse fractal de tempo tem um atributo muito interessante. O que eles dizem a vocês sobre o singleto de Higgins? Eu disse que ele pode saltar dimensões, portanto, colocar-se em outras estruturas de tempo. Agora, aqui está o que eu quero dizer a vocês, porque isto é confuso para muitos. Se vocês mudam algo no círculo do tempo, vocês reescrevem o futuro. Se vocês mudam algo no círculo do tempo, vocês reescrevem o futuro. Em outras palavras, os fractais que existiam antes, que tendiam a se repetir, são neutralizados. Vocês poderiam dizer que vocês moveram-se para uma dimensão ligeiramente diferente, onde as profecias antigas não acontecerão. E se vocês disseram isso, bingo! Há absolutamente verdade nisto. Isso será descoberto algum dia. E por que eu digo isso a vocês? Eu apresentei informações sobre os trunfos da última vez que eu estive com vocês. E eu listei alguns deles. Eu dei a vocês as regras dos trunfos. Eles não são criados pelo Espírito, eles podem ser invenções. Eles podem ser pessoas que mudam a história. O que acontece nisto é que os humanos se aproveitam de uma energia que o Espírito então cria. Por exemplo,
Vocês observaram? Quando o véu se elevou levemente e já era tempo para certas invenções, essas invenções vieram para esse planeta todas de uma vez, por toda a Terra. Que coincidência! Que os irmãos Wright apenas bateram os franceses por uma semana e pouco. E vocês podem continuar e continuar e podem continuar. Simplesmente parece que a Terra recebe a informação toda de uma vez só em certo tempo. Isso não está exatamente certo, nós não damos nada a vocês. Nós levantamos o véu lentamente e os humanos que são capazes de pensar sobre essas coisas o fazem. E isso aconteceu várias vezes. Então estas são as regras dos trunfos. Não pensem nem por um momento que o Espírito criou os trunfos. Vocês os criaram com suas próprias regras, com sua própria consciência e seus próprios sistemas. Vocês acabaram de fazer isso com um. Nós falamos sobre esta eleição sendo um trunfo. A definição de um trunfo é um evento total, completamente inesperado, que então muda coisas daí em diante. Vocês têm um trunfo. Agora, eu peço a você. Você veio de outro planeta e você está apenas observando. Limpe a sua tendenciosidade. É difícil. Limpe isto e ouça isto por apenas um momento, porque esta é a primeira vez, e talvez a última, onde eu direi isto a vocês. Há aqueles neste planeta que podem sentir os fractais de tempo. Eles são chamados de precogs, pré-cognitivos. Governos sabem sobre eles. Eles são aqueles que podem simplesmente sentir o que já está lá. Porque o tempo está em um círculo e o tempo fractal apresenta elementos de energia que vêm até vocês nesse círculo e eles podem então fazer suas previsões. E eles começaram a fazer isso o ano passado. Uma das previsões que eles deram foi que vocês teriam um total, completo colapso financeiro por volta de fevereiro ou março. E alguns de vocês ouviram isto. Isso é amedrontador. Os pré-cognitivos começaram a falar sobre isso, e então houve outros que começaram a falar a respeito disso também. E quanto mais próximos isso chega, mais eles falam sobre isso. Agora, isso também segue, porque aqueles que estudam padrões financeiros, de mercados, investimentos, de dívidas nacionais, eles veem os padrões e eles começaram a gritar sobre isso também. Eles disseram, isso está vindo, vocês não podem ver. Alguns disseram, precisamos correr para as montanhas porque será pior que qualquer coisa, porque isso afetará todos nos Estados Unidos e isto afetará todos no planeta. Vocês sabem o que eu direi a vocês? Lorenz disse, quando uma borboleta bate suas asas, em poucas semanas algo mais grandioso pode acontecer, até mesmo um furacão, porque pequenas coisas mudam coisas grandes, e coisas grandes mudam coisas maiores ainda. Aqui está o que eu quero dizer a vocês. Todos estavam esperando nesse planeta um certo porvir. Quando eu digo todos, eu quero dizer a maioria. Se eles tivessem compreendido o que aconteceria com essa eleição que vocês tiveram. E se isso tivesse acontecido, eu quero dizer algo a vocês. Que os sistemas financeiros deveriam permanecer os mesmos. Aquele que assumiria a partir do outro, e os sistemas que estavam prestes a falhar teriam ido diretamente para aquele lugar onde eles falhariam. Não havia nenhum motivo para mudar nada, porque tudo estava funcionando. E então o trunfo chegou. Vocês estão vindo do espaço, vocês não têm nenhuma visão tendenciosa investida, e vocês estão olhando para baixo de uma forma metafísica, vocês estão dizendo, não é interessante? Como esse trunfo mudará aquilo que poderia ter acontecido em fevereiro ou março. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo a vocês? Talvez, apenas talvez. Colocar um bastão em tudo e girá-lo rapidamente era o que era necessário agora para poder mudar aquele espectro de uma total e completa falha financeira. Eu quero que vocês vejam o que acontecerá.
e se algumas sementes disso ainda ocorrerão, ou se haverá uma recapitulação. Mas eu direi, sem este trunfo, teria ido da mesma velha forma, diretamente para onde a materialização do problema aconteceria. E os pré-cognitivos estariam certos, e o tempo fractal teria se provado. Mas, ao contrário, ele se neutralizou, devido ao trunfo. O trunfo não foi dado pelo espírito. Foram os humanos, o livre-arbítrio, o sistema livre, colocando um trunfo no lugar. E agora eu dou isto a vocês, porque ninguém jamais pensou a este respeito. E vocês dirão, e o que acontecerá a seguir então? Qual é o porvir mais benevolente? Nenhum colapso financeiro, coisas boas. Eu direi porque eu disse esta manhã. Qual é o pedido que vocês farão? Pensem nisso. Como escrever em um pedaço de papel e dando para o garçom. O que virá para a sua mesa? Você já não está cansado de fazer pedido de sofrimento? Você já não está cansado de pedir aquilo que é a expectativa mais baixa? Você já não está cansado de esperar coisas horríveis de outras pessoas? E a resposta é sim. Não é aí que está um trabalhador da luz. O que você fará com isto? A física está do seu lado, meus queridos. Às suas costas. Pessoalmente e também planetariamente. Isto sempre esteve nas cartas, de forma que vocês pudessem continuar sem o horror de um colapso financeiro, de forma que vocês possam continuar e esse planeta possa crescer rapidamente devido a isto, e não precisar ser arrastado de volta por anos, anos e anos. E isto, meus queridos, é o livre-arbítrio que vocês criaram em um nível que vocês não esperavam que podiam ter. Metafísica está realmente funcionando aqui. Esta é a mensagem do dia. Você pode sentir a comitiva já? Você pode sentir os sorrisos e a alegria daqueles que conhecem os potenciais do seu futuro? Vocês estão tão no controle. E alguns de vocês sentem-se tão fora do controle. Não acontece da noite para o dia. Eu quero que vocês considerem esta mensagem. Eu quero que vocês observem o que acontece no planeta. Eu quero que vocês ajustem de uma forma que vocês possam despertar pela manhã e colocar o seu pedido, o porvir mais benévolo, as coisas que são alegres. E os dias da ignorância da criança de 6 anos se foram e são substituídos por maturidade, sabedoria, compaixão. Onde vocês veem um cenário maior e podem pintá-lo com luz. E vocês podem manifestar as coisas neste planeta que vocês merecem, porque vocês são merecedores delas. Comece em casa. Comece aqui. Comece nessa estação. Vocês são a esperança do mundo neste momento, nesta época. Eu espero que isso ajude a trazer algum esclarecimento sobre como as coisas funcionam nesta nova energia. Há mais trunfos vindo. E alguns deles serão invenções. E eu direi a vocês novamente, há um que está vindo. E é na física. E tem a ver com campos quânticos. E está esperando. E não estará aqui até que vocês sejam menos tendenciosos a transformá-lo em armas. E quando esta consciência acontecer, será aí que este planeta terá o véu levantado e haverá outros com descobertas, e mais descobertas, e mais descobertas, e mais descobertas. E elas serão, em grande parte, para a saúde, bem-estar e a paz da humanidade. Estou encerrando agora. E haverá aqueles que ouvirão isto e sairão e dirão, isto foi ridículo. Porque eu conheço a natureza humana. Cara, eles acabaram de fazer um pedido. E não é o seu, e eu sei que não é.
Seja pacífico. Relaxe em você mesmo e seja seus próprios pais. Pegue a mão de seu eu superior neste dia. E se você o fizer, você viverá mais tempo. Eu sou Cryon, que ama a humanidade. E por um bom motivo. E assim é. Conheça nosso grupo de estudos. Link na descrição. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.